anos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes, como esta. Veio para o Bugrão, daqui para lá. Bola vem aberta no segundo pau. Toque de cabeça na trave! É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, bom carnaval para você. Estamos aqui, como todos os dias, no Nossa Área pela Bandeirantes e vamos seguir juntos até meio-dia só para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Grêmio e Atlético Goianiense recuam por Pedro Rocha após pedido inicial da Ponte de 3 milhões de reais. Diretoria segue em busca de novos reforços para a disputa da Série C. Elenco se reapresentou na tarde de ontem no CT Jardim Olina e dá sequência aos trabalhos nesta terça. Clube da terceira divisão japonesa anuncia a transferência de meia de 20 anos ao Guarani. Bugre ainda não se pronunciou sobre essa possível negociação. Diretoria está próxima de anunciar Pablo Baianinho e Lucas Macedo como primeiros reforços para a Série C. Após período de folga, o elenco alviverde volta aos trabalhos amanhã no Brinco. Com gol de Caleri, São Paulo vence o Novo Horizontino no Morumbi e vai enfrentar o Palmeiras na semifinal do Paulistão. Choque Rei será disputado na Casa do Verdão. Felipe Luiz, do Flamengo, é o técnico com maior invencibilidade no Brasil. Carpini, do Vitória, vem na segunda colocação, enquanto Ramon Dias, do Corinthians, fecha o top 3. Oitavas de final da Liga dos Campeões começam nesta terça-feira. Real Madrid e Atlético de Madrid fazem o confronto mais esperado do dia, a partir das 5 horas da tarde. Bandeirantes. Estou aguardando a sua mensagem aqui no Carnaval. Pode falar de futebol, pode falar do desfile, pode falar de bloquinho. Fique à vontade. Mande a sua mensagem para 97102-1493, que está à sua inteira disposição. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as
partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a classificação do São Paulo, que venceu na noite desta segunda-feira o Novo Horizontino pelo placar de 1-0 no Morumbi. Garantiu vaga na semifinal da competição. O tricolor agora pega o Palmeiras, comando do time do Palmeiras. O tricolor de Rafael Arboleda, Lanfranco e Ferrarese, Cedric, Alisson, Marcos Antônio, depois Bobadilha, Oscar, depois Ferreira, Enzo Dias, depois Wendel, Lucas Moura e Caleri, depois André Silva, equipe do técnico Luiz Zubeldia. O Novo Horizontino de Ayrton, Patrick Brey, Rafael Donato, César Martins e Patrick, depois Pablo Diego, e Rodrigo Soares, depois Arthur, Jean Irmer, depois Marlon, Luiz Aoyama, depois Bruno José e Matheus Friso, Robson e Léo Natel, depois Wagninho, a equipe do técnico Eduardo Batista. Para um público de mais de 50 mil torcedores, o único gol do jogo marcado por Caleri aos 17 minutos do segundo tempo. Arbitragem de Edna Alves Batista. Cartões amarelos para Patrick, só jogadores do Novo Horizontino, Patrick, Robson e Rafael Donato. E ainda nós tivemos um cartão vermelho para o Patrick Brey, também do Novo Horizontino. Vitória do São Paulo, 1 para o Tricolor, 0 para o Novo Horizontino. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui, agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito interessante essa coisa dos técnicos no Brasil com maiores sequências invictas nessa temporada, né? O Felipe vem desde o ano passado, Felipe Luiz do Flamengo. São 21 jogos, 15 vitórias e 6 empates. O Carpini vem em segundo do Vitória. Também dura do ano passado para cá, 13 vitórias e 7 empates, 20 jogos de invencibilidade. Aí é seguido pelo Ramon Dias, do Corinthians, 11 jogos, 7 vitórias e 4 empates. Esse só nesta temporada. Maurício Barbieri, do Atlético Paranaense, 10 jogos, 5 vitórias e 5 empates. Roger Machado, do Internacional, 10 jogos, 8 vitórias e 2 empates. Esses que estou falando aqui agora são só da temporada 2025. Depois do Roger vem o Abel Ferreira, 9 jogos, 5 vitórias e 4 empates. Léo Condé, do Ceará, 8 jogos de invencibilidade, 7 vitórias e 1 empate. Gilmar Dalpozo, da Chape, 8 jogos, 1 vitória e 7 empates. Gilmar Dalpozo, adora uma retranca. Humberto, minha opinião, é o seguinte, nós temos uma tarefa. Eu pelo menos entendo assim. Tem companheiros que não entendem desta maneira. Quando as coisas não vão bem, não são organizadas não, porque o Campeonato Paulista, eu acho que a nossa capacidade, Tigrão fala muito disso, de se indignar, ela tem que ser permanente. Você não pode simplesmente, a gente sabe que não vai mudar porque o campeonato é comercial. Tá bom, todo mundo sabe isso. Isso é bem óbvio. Mas essa coisa do debate, dos pontos de vista, colocar
Você tem que colocar, o futebol é bem isso. E a gente só consegue chegar num futuro diferente se a gente debater. Debater de maneira aberta, democrática e limpa. E o que aconteceu ontem é mais eles debatem, têm ideias divergentes e tá tudo certo. Não é? Isso faz parte. Eu não acho que tenha um que tem razão. Cada um tem seu ponto de vista. Não dá para confiar em uma possível SAF portuguesa. Muita coincidência. Abraço, Sidney. Não Sidney. Tá bom. É que seu nome é um trava-línguas, né? A SAF da portuguesa tá dando chabu. Né? Deixa eu ver se eu pego a notícia aqui. Tava vendo essa notícia agora. Né? Que é tanta notícia, meu Deus do céu. Tanta notícia. Bom, enfim, existe problema burocrático para registro da SAF do clube na CBF. E sem isso, a SAF da portuguesa não pode registrar jogador e nem receber nenhum tipo de verba. Né? Vamos ver se eu abro aqui todos os jogos que nós teremos nessa quarta-feira aqui. Amanhã tem hoje também tem Borussia Dortmund e Lille da França. Agora amanhã tem pegas muito interessantes. Paris Saint-Germain e Liverpool. Hoje tem Clube Brugge também e Aston Villa. Eu já falei desse. Tem Benfica e Barcelona, primeiro jogo em Portugal. Amanhã também tem Bayern de Munique e Bayer Leverkusen. Também é outro pega para arrancar o couro. E amanhã também tem o Feyenoord enfrentando a Internazionale de Milão. Lembrando que quem joga em casa, né, vai obrigatoriamente... na semana que vem já. Hoje é o mata, na semana que vem é o mata-mata. Então vamos ver o que vai acontecer, né? Deixa eu ver se eu consigo ler aqui mais algumas notícias aqui e também mensagens. Bom dia a todos aí no programa. Se possível, gostaria de saber qual é o critério que a Conmebol usa para definir qual clube decide o segundo jogo em casa, na pré-Libertadores. Dito isso, me ajuda aí, por que todos os clubes brasileiros decidem em casa? Por que tanto Bahia e Corinthians ficaram em 6º e 7º lugares? É muito estranho isso. Me explica como é que é esses critérios. Desde já agradeço. Eu não tenho certeza absoluta, mas eu tenho a impressão que seja ranking da Conmebol. Então aí que você decide efetivamente, apesar da colocação muito não ideal no Campeonato Brasileiro, eu tenho a impressão que seja, não tenho certeza absoluta não. Deixa eu ver quem que mandou a mensagem aqui. Qual é o critério para mando de jogo? É o Zico? Ô Zico. Aliás, foi aniversário do Zico essa semana, acho que ontem, né? O Galo fez aniversário. Grande galinho de Quintino. Tá bom, gente? 11h45 em Campinas. É hora da ponte na Band. Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações da Ponte Preta. O elenco da Macaca se reapresentou ontem e agora efetivamente começa dentro de campo o trabalho de preparação para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C. Ponte que foi eliminada, ou não se classificou à próxima fase do Campeonato Paulista, foi eliminada ainda na primeira fase da Copa do Brasil e agora tem como principal meta, como principal objetivo, conquistar na Série C uma das 2 vagas de acesso para voltar à Série B do Campeonato Brasileiro. O time deverá ter algumas mudanças, contratações. Segundo o João Brigatti, coordenador técnico do clube, pelo menos 4 jogadores serão contratados aí para reforçar o time para a Série C, levando em conta também a possibilidade da não permanência de alguns atletas cujos contratos já estão em vias de terminar, em vias de vencer. Alguns não terão os contratos renovados. Quem ainda não tem a situação definida é o goleiro Pedro Rocha. Pedro Rocha, que perdeu a condição de titular após a chegada do Diogo Silva. Ele teve propostas aí do time do Grêmio, também do Atlético Goianiense, mas a pedida da Ponte acabou não agradando esses clubes. As negociações voltaram a estaca zero.
Então, por enquanto, Pedro Rocha continua como goleiro da Macaca. As informações da Ponte Preta aqui no Nossa Área. Bom dia, CH. Já eu comento a Ponte. Qual time é a quarta força das semifinais do Campeonato Paulista? Kleber Pereira de Sumaré. Eu acho São Paulo. Ontem ganhou, tudo certo, mas o primeiro tempo do São Paulo foi um negócio de arrancar os cabelos, né? Jogou muito mal. E aí teve uma situação muito discutível na origem do gol do São Paulo, no lançamento do Oscar, uma falta lá que para mim houve falta em cima do Vagninho. E a Edna, que fez um péssimo trabalho ontem, acabou fazendo vistas grossas. Então, de qualquer maneira, parabéns ao São Paulo, mas dos 4 eu acho que... E tudo isso na teoria, tá, gente? Não quer dizer que o São Paulo não seja campeão paulista. Pode ser campeão mesmo assim. Mas é uma questão apenas de opinião, tá bom? Deixa eu ver aqui mais uma mensagem. Vou enviar 2 vídeos ao Brigatti. Por favor, encaminha ele. Tá bom. Vou falar pro Batista fazer isso, tá? Porque eu não tenho o contato do Brigatti. Deixa eu ver quem que mandou mensagem aqui. É o Carlos. Beleza, Xará? Olha, e sobre a Ponte que se reapresentou ontem, né? Treinou ontem, treinou hoje e não tem folga no Carnaval, não. Eu achei um pouco de exagero isso da Ponte, porque o campeonato só começa da Série C, o brasileiro, no mês que vem, dia 14, 13, é muito tempo de preparação, né? Agora, o problema da Ponte, eles são bem pagos para poder tomar esse tipo de decisão, mas eu achei um pouco de exagero, né? Dá um descanso para os caras, né? Até para tirar um pouco da cabeça as 2 eliminações que foram doídas, né? Campeonato Paulista e Copa do Brasil. Enfim, de qualquer maneira, a Ponte tá caminhando para fazer mais uma, não reformulação, mas pelo menos, como disse o Brigatti pra gente aqui, contratar 4 jogadores. Mas tem que contratar jogador para resolver, né? Resta saber se o time tem bala para poder, né, efetivamente contratar e melhorar a qualidade técnica, né? 11h49 em Campinas. Ali eu tava dentro da pequena área. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações do Guarani. O elenco bugrino se apresenta amanhã, ou reapresenta, né? Amanhã, depois aí da folga que começou na eliminação no Campeonato Paulista e também acabou emendando com o Carnaval. E aí sim, o elenco prepara-se para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C. A estreia do Guarani vai ser no estádio Brinco de Ouro contra o Maringá. Primeiro passo aí desta caminhada do Guarani rumo à Série B, tentando voltar já de forma imediata à Série B do Campeonato Brasileiro. Com relação a reforços, um clube da 3ª divisão do Japão anunciou a transferência de um jogador seu, o meia de 20 anos ao Guarani. No entanto, o Bugre ainda não se pronunciou oficialmente sobre essa negociação. Então esse nome ainda continua em sigilo por enquanto, o Guarani não confirmou oficialmente. O Bugre que está próximo de anunciar outro jogador, Pablo Baianinho, também Lucas Macedo, são jogadores que devem ser os primeiros reforços confirmados aí para a disputa da Série C. A questão econômica pesa, o orçamento da Série C bem menor do que o Campeonato Paulista. Isso pode dificultar as negociações envolvendo reforços, mas o Guarani está confiante na busca de jogadores para a disputa da Série C para a sequência desta temporada. CH. Deixa eu trazer uma notícia muito triste aqui. Jogador da base, a notícia do GE, viu? Jogador da base do Bragantino fica gravemente ferido em um acidente na Anhanguera. Pedro Severino, 19 anos e filho de Lucas Severino, ex-atacante com passagem pela seleção, sofreu traumatismo craniano. Pedro Castro, outro atleta da base, teve ferimentos leves. O atacante Pedro Severino, de 19 anos e que integra as categorias de base do Red Bull Bragantino, ficou gravemente ferido em um acidente de trânsito na madrugada desta terça na rodovia Anhanguera. Pedro é filho de Lucas Severino, ex-atacantes, com passagens pela seleção brasileira e que defendeu também Corinthians e Atlético Paranaense, entre outros clubes.
De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o carro que ele estava colidiu com a traseira de um caminhão na altura de Americana. O meia Pedro Castro, de 18 anos e também da base do Bragantino, também estava no veículo e sofreu ferimentos leves. O Bragantino já se pronunciou, enfim, tomara que ele consiga se recuperar, porque traumatismo craniano é complicado, tá bom? Que Deus conserve e que cuide. Boa sorte ao Pedro Severino, que está no hospital. Ô, gente, sobre o Guarani, eu queria falar rapidamente sobre a próxima reunião do Conselho Deliberativo dos sócios para decidir se encaminha a mudança de estatuto do clube. É muito importante você que é sócio e está adimplente, compareça para debater o futuro do clube. A adequação à SAF ou não, a escolha por SAF ou não, depende dos seus sócios, dos seus conselheiros. Então, não se omita nesse momento. Você tem uma opinião, vai lá e debata com o pessoal. Porque através desta reunião será discutida, nesta primeira, nada votando, só discussão, o que vai ser encaminhado. Principalmente o número de integrantes do CA, se vai continuar sendo CA ou vai voltar para o regime presidencialista. E outra discussão é sobre a mudança do estatuto para que as coisas caminhem, para que uma proposta de SAF seja observada e analisada, tá bom? Então você que está com um pouquinho de atraso, vai lá, coloque a sua situação em dia para você ter o direito de poder participar, né? Participar dessa discussão, desse debate muito importante, tá bom? E sobre reforços, o Guarani está deixando muito claro uma situação, pelo menos para mim, que não vai fazer maiores investimentos não, em termos de contratação. É jogador jovem chegando, alguns estão saindo, e sem dinheiro ninguém faz milagre. E o Guarani me parece que vai praticamente com esse time que disputou o Paulista para disputar a Série C do Campeonato Brasileiro. 11h54 em Campinas. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Chegando com Em Dia com a bola aqui na Rádio Bandeirantes. Nesta segunda-feira, tivemos uma definição no Campeonato Paulista. O São Paulo está classificado para a semifinal da competição ao derrotar o Novo Horizontino pelo placar de 1-0. Com isso, as semifinais estão definidas. O Palmeiras pega o São Paulo e o Corinthians enfrenta o Santos. Timão e Verdão jogam como mandantes, lembrando que a semifinal é em jogo único. A Federação Paulista de Futebol deverá divulgar as datas e os horários das partidas.
Pela Libertadores da América, hoje, terceira fase, a última antes da fase de grupos, jogos de ida neste meio de semana. No Chile, às 7 da noite, tem Deportes Iquique e Alianza Lima do Peru. Amanhã, às 19 horas, no Peru, tem Melgar e Cerro Porteño. 9h45 em Guayaquil, Barcelona e Corinthians. Na quinta-feira, 9h30 da noite, em Montevidéu, tem Boston River e Bahia. Destacando agora a Copa do Brasil, hoje, 9h30 da noite, tem Aparecidense e Cascavel. Este jogo já pela segunda rodada eliminatório. Amanhã, às 19 horas em Caxias, tem Caxias e Fluminense, 9h30 Atlético Mineiro e Manaus, no mesmo horário, Nova Iguaçu e Vasco da Gama. Na quinta-feira, às 7h30 da noite, Maringá e União Araguainense. Vamos ter ainda Olaria e Brusque, que jogam às 9h30 da noite do Rio de Janeiro. E estes os jogos desta segunda rodada neste meio de semana da Copa do Brasil. Quer uma internet ultra rápida, estável, premiada e 100% fibra ótica? A Desktop é a escolha de quem busca alta qualidade e preço justo. A partir de apenas R$ 79,99, você garante planos de 200 MB a 1 GB de velocidade. Assine Desktop e garanta a conexão para você e sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes como esta. Vem pra bola, uma paulada. Palma, Gabriel Mesquita. É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Os Donos da Bola, com Carlos Batista. Reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos da região, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Carlos Henrique. Muito bem, meus amigos, encerramos mais esse Nossa Área de terça de carnaval. Que você tenha um ótimo dia e voltaremos amanhã, se Deus quiser, às 11h30 da manhã, com mais um Nossa Área para você. Rede Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa Área, na Bandeirantes. Oferecimento Nakata.